Imagina só a seguinte situação: lutar por anos para passar numa prova de alto nível, sabe? Daquelas que realmente podem mudar uma vida. A dedicação é total, as horas de estudo são incontáveis, mas o resultado ele simplesmente não vem. É uma história de frustração que infelizmente muita gente conhece de perto. 6 anos. Foi exatamente esse o tempo que uma pessoa levou para finalmente conseguir ver o nome na lista de aprovados. E olha, é muito importante entender uma coisa aqui. O atraso não foi por falta de esforço, de jeito nenhum. O problema era a abordagem, a estratégia por trás de todo esse estudo. Era um esforço gigantesco, sabe? Mas na direção errada. E é exatamente aqui que a chave vira. A pessoa percebe que o problema não está no volume de estudo, mas na forma como se estuda. A solução, então, foi parar de agir como um estudante amador e começar a pensar como um verdadeiro estrategista. E essa mudança de mentalidade, essa busca por uma estratégia, encontrou uma ferramenta perfeita num lugar totalmente inesperado. Não foi em livros de pedagogia, não. Foi em manuais de combate aéreo. A estrutura que guiou essa virada é conhecida como ciclo ODA. Pois é, o ciclo ODA é uma ferramenta que pilotos de caça usam para tomar decisões em frações de segundo, num ambiente onde qualquer erro pode ser fatal. E essa mesma ferramenta, super poderosa, pode ser aplicada no nosso campo de batalha aqui, o dos estudos e das provas. O ciclo é bem simples e contínuo. Primeiro, a gente observa o cenário. Depois, se orienta, ou seja, entende o contexto. Em seguida, decide o que fazer e, por fim, age. E nesta nossa análise, a gente vai focar no primeiro e mais fundamental de todos os passos, a observação. Porque, vamos combinar, antes de traçar um novo plano, é preciso ter coragem de olhar para o método atual e identificar exatamente onde é que as coisas estão dando errado. A primeira parte da observação é justamente essa, reconhecer os erros específicos na própria rotina de estudos. E depois de anos de batalha, foram identificadas 5 falhas bem graves que estavam travando a aprovação. E olha, é muito provável que quem está estudando hoje esteja caindo em pelo menos uma delas. Vamos dar uma olhada em cada uma. O primeiro grande erro é aquele de achar que estudar é só avançar, ir para frente. A ciência da memória nos mostra a tal da curva do esquecimento. E ela prova uma coisa: sem um plano de revisão, estudar é quase como planejar esquecer o que acabou de ser aprendido. A velocidade com que a gente esquece as coisas é impressionante. Em só 24 horas, metade da informação pode ir embora. Em 2 semanas, então, sobram só uns 20%. Isso aqui mostra direitinho por que avançar sem olhar para trás é tão, mas tão ineficiente. A segunda armadilha até parece lógica, mas na verdade é uma cilada. Sabe aquele plano de fechar uma matéria inteira antes de passar para outra? Péssimo para reter o conteúdo a longo prazo. Quando se chega na terceira ou quarta matéria, a primeira já sumiu da memória. Esse aqui talvez seja o erro que mais paralisa. O medo de encarar a realidade, de ver ali no papel uma nota baixa, faz com que muita gente fuja dos simulados. Só que o simulado não é um julgamento, gente. Ele é inteligência. É um mapa que mostra exatamente onde estão as fraquezas. Fugir dele é basicamente fugir do progresso. A quarta armadilha está nos resumos. Passar horas e horas transcrevendo aulas ou livros dá uma falsa sensação de produtividade. Mas no fundo, isso não é estudar, é copiar. Um estrategista não copia, ele sintetiza. Ele cria resumos curtos, focados, que ativam a memória em vez de só registrar informação de forma passiva. E, por fim, a matemática do fracasso. Gastar 80% do tempo na teoria e só 20% praticando com questões. A prova não vai pedir para dissertar sobre a teoria. Ela exige que se aplique o conhecimento para marcar a resposta certa, e o único jeito de aprender a fazer isso é fazendo. A conta simplesmente não fecha. Ok, depois de observar essas 5 armadilhas, o que um estrategista faz? Começa a virada. E essa é a segunda parte da nossa análise, as soluções que combatem diretamente cada um dos erros que a gente acabou de identificar. A beleza da estratégia é que para cada problema observado, existe uma contramedida. Para as revisões ignoradas, um planejamento cíclico. Para o estudo em silos, intercalar as matérias. E por aí vai, é um mapa bem claro de como corrigir a rota. A primeira grande mudança é de mentalidade. O simulado deixa de ser um carrasco para se tornar uma bússola. A nota ruim não é mais motivo de vergonha, e sim um dado super valioso que aponta: olha, estude mais este tópico aqui. É usar o erro a seu favor, entende? A segunda solução ataca de frente a curva do esquecimento. A melhor revisão não é ficar relendo passivamente os resumos, é a revisão ativa. É forçar o cérebro a buscar informação através de questões. Cada questão que se resolve é um pequeno exercício que fortalece a memória daquele conceito.
E o ponto crucial é este aqui, a inversão completa na alocação de tempo, onde antes se gastava 80% do tempo em teoria, agora se gasta 80% praticando. A teoria vira um suporte, algo para a gente entender o que errou na prática, e não mais o foco principal do estudo. Bom, tudo isso nos leva a uma conclusão ainda maior. Essas mudanças táticas são, na verdade, só a ponta do iceberg. Elas são sintomas de uma mudança de mentalidade muito mais profunda. É a transição de um estudante passivo para um estrategista ativo. E o ponto fundamental de tudo isso é o seguinte: não dá para consertar um problema que não foi identificado. A observação honesta dos próprios erros, que às vezes pode até doer um pouco, não é um sinal de fracasso. Muito pelo contrário, é o primeiríssimo passo para uma melhoria real e que vai durar. E agora a gente volta para o ciclo. Toda essa análise, toda essa identificação de erros foi apenas a primeira fase, a de observar. É só depois dessa observação bem clara que se pode passar para a próxima fase, a de orientar, que nada mais é do que usar esses dados para traçar um novo plano de ataque. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se a observação honesta é o começo de tudo, qual é aquela verdade sobre os próprios métodos de estudo que costuma ser a mais difícil de admitir? Encarar essa resposta pode ser, quem sabe, o início de uma grande virada estratégica.